assim, eu lembro daquela parte de Off Campus quando Garrett trai Hannah para ficar com a melhor amiga dela. Esse Twitter eu quase caí. Desculpa, mas eu não sei como vocês conseguem assistir Off Campus confortavelmente, sabendo que a protagonista feminina tinha 18 ou 19 anos durante as filmagens e o protagonista masculino tá beirando os 30. Eu mudo de opinião a cada 5 minutos. Fazer o quê? Às vezes eu falo, nossa, eu realmente tô errada. Às vezes eu falo, nossa, mas eu gostei de estar errada. Bora conversar sobre Off Campus. Primeiramente, pra contextualizar vocês um pouquinho, eu preciso falar quem que é o personagem, quem que é o autor ou a atriz que interpreta esse personagem. Deu pra entender? Porque às vezes eu posso soltar o nome do personagem, o nome da atriz, e vocês não saberem quem é quem. Vou começar, desculpa pela pronúncia errada, tá? O Garrett, que é o Belmont. A Hannah, que é a Ella. O Logan, que é o Antônio. Ele tem uma carinha de Antônio, vai. Ele tem uma carinha de Antônio. O Jim, que é o Stefan. Ele tem carinha de Stefan. O Tucker, que é o Jalen Thomas. Ele não tem carinha, gente. Eu não consigo relacionar. Eu não ia pensar que o nome dele é Jalen Thomas. Não ia pensar. O Josh, que é o Josh. Tem carinha de Josh. E a Ellie, que é a Mika. Ok, pra não ser sem falta de educação, deixa eu me apresentar e perguntar se vocês estão bem. Muito prazer, me chamo Paula e bem-vindos ao Vamos Conversar sobre Off Campus. Ai, que introdução horrorosa. Como vocês estão? Vocês estão bem? Primeiramente, eu vou primeiro começar falando como que eu comecei a assistir Off Campus, porque eu assisti Off Campus de uma forma nua e crua, não ganhei nenhum spoiler, nunca li o livro, tive uma experiência maravilhosa, então eu tenho muito pra comentar com vocês. E em contratempo, eu tive a minha irmã, que leu o livro e que assistiu junto comigo, que ela leu o livro antes do anúncio da série e tudo mais. E ela teve uma experiência completamente diferente da minha. Depois eu vou falar algumas controvérsias que eu achei assim no X, né? Que fui dar uma pesquisada e eu fiquei, nossa, realmente, na hora que eu tava assistindo, eu nem parei pra pensar sobre isso. E eu vou trazer esses comentários pra vocês depois que eu soltar o que eu achei da série. Primeiramente, a primeira vez que eu escutei falar o nome da Off Campus foi minha irmã surtando lendo o livro. Daí sim, a primeira vez que eu taquei Off Campus, e ela me contou todos os spoilers. Eu nunca nem, sabe, tipo assim, nunca nem juntou as pecinhas, nunca nem juntei. E daí, quando lançou anunciando que ia ter, ela surtou. Nossa, como essa bichinha surtou. Daí lançou aquele vídeo dos protagonistas, né? Ai, gente, que vídeo gostoso. Eu fui assistir, eu já tava na escola. Ela abriu o vídeo assim, eu olhei assim, eu fiquei... Nossa, me interessei por esse Off Campus. Porque ela falava, eu ficava, ai, não quero ver. Mas eu fiquei, nossa, me interessei. Eu não sou fã de romance, mas nossa, gente, me interessei. Ela mostrou esse vídeo, eu fiquei, vou assistir. Daí lançou, daqui a participar, lançou o trailer. Daí não tinha anunciado aqui no Brasil ainda o trailer, pelo que eu entendi. Dava pra ver só pelo X. E minha irmã não tem o X. Então ela pegou, foi lá, Twitter. Minha irmã pegou o celular e começou. Era dias ela mexendo no meu Twitter. Até, né, daí saiu lá português. Dias não, passou umas horinhas e ela ficou mexendo no meu celular. Tô sendo dramática, desculpa. Enfim, ela tava com o meu celular o tempo inteiro, tentando pegar spoiler, isso, aquilo. Eu assim, ó. Não tô gostando mais desse Off Campus, só gostei pelos personagens. Enfim, lançou a data e um dia anterior de sair a série, ela tava, gente, bichinha se corroendo. E ela lança 4 da manhã. Tá bom, eu falei, essa bicha vai passar a noite acordada. E a gente tem coisa amanhã, da escola. Deu meia-noite, a bichinha acordada, porque ela é crente que no Pirata ia sair antes. Ou tipo assim, ia meio que intercalada e consegui pegar. Não, lançou meia-noite, ela teve que esperar 1 da manhã, não lançou. Daí acordou de manhã, ela super ansiosa, abriu lá o Pirata. Gente, a gente assiste pelo Pirata, tá? Não vou pagar. Assistir pelo Pirata. Ela abriu, não saiu, ela ficou assim, ó. Tipo assim, sempre vem primeiro. Por que agora não veio primeiro nesse Pirata? Tá, e daí deu cerca de meio-dia ali, a gente ainda tava na escola e tudo mais. Daí caiu no Pirata dela. Imagina uma menina feliz. Nossa, não era uma menina tão feliz. Eu tava fazendo pulseira, eu tô até com essa pulseira, eu tava fazendo pulseira. Eu tô contando pra vocês como se fosse uma fofoca. Ela tava fazendo pulseira, ela pegou o celular. Todo mundo já viu os primeiros minutinhos do primeiro episódio de Off Campus, vai. Quando ela colocou o celular assim, e ela viu. Tava assim, pra todo mundo ver ao redor dela o que tava rolando. Quando ela viu, ela ficou assim, ó. Eu só vi o dedo dela fazendo assim, ó. Só vi o dedo dela fazendo isso. Eu assim, sem fazer nada, porque eu achei que bicha louca. Daí ela colocou assim em outro lugar lá, ela pra assistir. E eu só vejo ela assim, ó, uma hora assim, ó. Assim, escondendo o celular. E eu assim, nossa, que bicha louca, o que ela tá fazendo assim? E ela toda ansiosa, né, querendo assistir, só que não conseguia. No final eu não consegui nem assistir nem metade do primeiro episódio. Daí tá bom. Chegamos aqui em casa, eu falei assim, vou assistir com você então. Quer saber? Vou assistir, porque sua ansiedade assim me frustrou, também quero assistir. Foi eu e ela, pegamos uma cobertinha, passamos a tarde inteira. Agora eu vou falar assim, o que eu achei de Off Campus. Tá bom, vamos lá. Pra mim, o primeiro episódio, na primeira cena, eu já fiquei meio assim, tá? Porque eu tava gritando. Todo momento eu estava gritando com ela, assistindo com ela, eu estava gritando. Só que pra mim, o primeiro episódio foi extremamente apelativo. Não sei dizer. Mas ela falou que pra mim, que no livro, ela teve algumas cenas que ela não esperava. Então, quando a gente assistiu, até ela ficou com uma cara meio assim, não tem no livro isso e tá mostrando aqui na série. Tudo bem, já esperava que não fosse normal, não fosse igual, né? Todo mundo espera isso. Só que, querendo ou não, ainda tinha frases diferentes, coisas acontecendo de forma diferente. Então, pra mim, o primeiro episódio foi muito apelativo, que eu senti, eu fiquei meio...
tá bom. Tipo, eu notei que era algo que não tava no livro, talvez. Não sei, não li. Mas pelo que eu entendi, não tinha tudo isso no livro. E ela ficou. Minha irmã ficou meio assim, eu fiquei extremamente apelativo. Mas eu gostei por um lado, mas eu peguei raiva do Garrett. Garrett. Peguei raiva dele. Porque quando ele deitou na cama com a menina e ficou falando lá que não ia assumir a menina e tudo mais. E pelo que eu entendi, eles faziam tudo junto. E não ia assumir a menina. Eu fiquei assim, cuzão, isso daí, coisa de cuzão. Eu fiquei com ódio. Daí minha irmã ficou assim, não pega ódio. Eu fiquei, já peguei. Ai, sou assim, peguei ódio. Enfim, a cada 5 minutos que tava rolando a série, conforme tava rolando os episódios, a minha irmã parava e falava pra mim o que acontecia no livro. Aí é diferente do livro. Ela parava e me contava. Isso aí eu considero como uma experiência um pouco ruim, mas é pelo meu lado, tá? Mas ela parava e, tipo assim, ela não esperava o episódio acabar. Ela parava e falava, ficava assim, ó. Nossa, deixa eu acabar de assistir, pelo menos. Eu peguei um pouco de ódio do Logan. Peguei um pouquinho de ódio dele. Ai, deixa eu contar pra vocês. Peguei um pouquinho de ódio dele. Porque, mano, ai, que cara mais... Porque, assim, quando ele tava meio assim de pipipi com tudo bem, foi culpa da Hannah. Ela ter saído do Garrett, né, aquela cena lá da academia, e ter ido pra ele metido beijão. Eu fiquei assim, ó. Eu não parava de gritar. Ai, parecia uma criança. Não parava de gritar. Ai, meu Deus do céu, Daí a minha irmã, calma. Minha irmã já falou que não foi com ele. Não foi com o Jim que rolou esse beijo. Eu já fiquei assim. Foi com o Jim. Ela me explicou como ia acontecer a cena. Fiquei assim, ó. Mas tudo bem, gente. Como eu não li o livro, pra mim não fez muita diferença mesmo. E ela não parava de falar de alguma cena de um celular. Ela me explicou a cena do celular. Se alguém lê o livro assim, entende, por favor, fale dessa cena desse celular. Porque ela passou a série inteira crendo que essa cena do celular ia acontecer. Eu não sei que cena do celular era essa, mas era alguma cena do celular. Isso e uma lasanha. Mas apareceu a lasanha, só que eu não peguei, desculpa. Ela falava tanto na hora que tava rolando o episódio, que às vezes eu só queria assistir o episódio, mas ela falou alguma coisa de lasanha. Daí eu não tava captando muito bem já. Ah, e teve uma hora que a Hannah, quando eles foram fazer o acordo, né, que ela virou e falou assim, acordo, concordo, algo assim do tipo. Pra mim não fez muita diferença, né, e daí acabou o episódio. Pra mim não fez muita diferença. A minha irmã, ela surtou, eu fiquei... Por que você tá surtando, bonitinha? Daí ela ficou assim, não, é que você não pegou, aqui o nome do livro é O Acordo. E ela falou, eu fiquei assim, ó. Tá, eu nunca li o livro, né? Então, pra mim não deu a mesma empolgação que ela, que estava gritando no meu lado. Ah, a gente pode também falar sobre a questão do Jim e do Garrett, né? Que quando o Garrett foi falar... Eu tô falando toda hora o nome dele diferente. Quando o Garrett foi falar com ele lá, virou e falou assim, questão lá, né, de passar a noite com a Hannah, ele não falou Hannah, falou uma amiga e tudo mais, daí o Jim foi lá e aconselhou ele. Então, pra mim, a minha irmã falou que essa cena não ia acontecer com o Jim. Não era pra ele ter falado com o Jim, sim com outra pessoa. Tanto que minha irmã sentiu falta de alguns personagens que não ficaram tão presentes. Eles mostraram na série, mas eles não ficaram tão presentes que nem era esperado, entendeu? O que eu entendi foi isso. Ai, não me julguem, por favor. Eu tô pegando o que ela meio que me falou e o que eu entendi na hora. Tá, eu fiquei com um pouco de ódio do Logan, não vou mentir. Mas foi só nessa hora, porque ele tava muito pra cima da Hannah, tava... Ai, por que você tá em cima da Hannah, se seu amigo quer ela? Tudo bem, é mentira, mas ninguém sabia que era mentira. Enfim, e daí eu desmenti o ranço dele, porque na hora eu fiquei, ok. Teve aquela cena lá do copo lá, que ele sacou na hora que a Hannah não tomava bebida em festa, e daí ele pegou uma fechada e falou isso daí. Eu achei bonitinho algumas coisinhas dele, negócio de consertar o carro. Ele é um ótimo amigo, tá bom? E daí, tanto que a questão do Garrett lá, que ele... Né, se você pegar esse contexto do Garrett, você achar o Logan um cuzão. Mas o Logan realmente tinha razão, porque o Logan não sabia o que se passava na casa do Garrett na época. Então, eu realmente, eu entendi, entendeu? Eu entendi lá, não teve uma conversa, então meu ódio se desfez. Eu falei, por que eu tô sentindo ódio dele? Também teve a questão agora, uma questão super importante, que foi entre a Mika, que é a menina que faz a Ellie, o nome dela é Ellie, né? Ali, que foi aquela cena da J.Lo. Foi a parte que o Jim apareceu, né? E deu uma encostada. Nessa hora eu fiquei, ai, meu Deus do céu, eu surtei. Fiquei, nossa, gente, que casal. Daí a minha irmã ficou irritada, eu fiquei, por que ela tá irritada? E daí ela falou assim, isso não tava no livro. Eu fiquei, tá bom, não liguei. Ela me lembrou, ela falou assim, ele namora. Daí pensou o clima, né? Porque se fosse ao contrário, eu estaria xingando horrores o homem. Eu fiquei, verdade, né? Nós temos que igualar isso daí. Então eu fiquei meio
Mas não vou mentir, depois eu e ela, a gente esqueceu isso. A gente ficou, ai, gente, que casal lindo, que casal lindo. A gente até esqueceu, ficou, caguei pra isso. Mas foi meio assim, ela falou, minha irmã, e eu também li nos Twitter sobre isso, falou que a Ali não queria fazer isso, né, porque ela namora e tudo mais. E ela não queria fazer isso, mas só que na série ela fez isso, então... Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre o último episódio, o penúltimo e último episódio, que eu acho que foi os que mais eu fiquei meio... Uou, tipo, como que vão arrumar tudo? Pelo que eu entendi, alguns twitters falaram que tinha muitas frases machistas no livro. E eu fiquei na dúvida, porque tá, na série eu não vi tanto assim, na série eu acho que eu nem vi, eu estava muito desligada pra não ter notado isso. Daí, enfim, teve a parte do Garen de ter metido soco lá no outro cara, que eu fiquei... Gente! Parecia quando meu time de vôlei tava no último ponto do set. Ai, tava assim. Parecia isso, ai, gritei tanto, gritei tanto. Deu, vai de super a Hannah ter ficado chateada com ele. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, ai, ele te defendeu. Mas eu meio que entendi porque dela ter ficado chateada com ele e tudo mais. Blá, blá, blá. Não vou entrar nesse assunto, porque eu achei um assunto bem... Eu tenho uma opinião bem polêmica em relação a isso. Então não vou entrar, minha opinião polêmica, e que às vezes eu acho que eu deveria pensar melhor, é que o que Garrett fez foi certo. Gente, pra mim foi certo. Ele ter pegado e ter batido no cara. E ok, rolou a discussão depois? Rolou. Mas pelo que eu entendi, ele terminou com a Hannah. Que eu entendi. Só que no livro que eu entendi, a Hannah terminou com ele no livro. Daí eu fiquei assim, ó. Como que eles vão arrumar isso? Que minha irmã falou. Gente, talvez eu possa entender totalmente errado, mas pelo que eu entendi foi isso. Ela até falou, nossa, como que vão arrumar isso? Eu fiquei, sei lá, né? Ia ser muito difícil eles reatarem, ok? Pra mim, eu ia ficar, como que eles vão reatar todos esses acontecimentos? Não sei, eu não saberia como lidar com a situação, né? Talvez eu esteja pensando por mim mesma, eu não saberia muito bem como lidar com essa situação. Mas, eu senti que no final, quando ambos reataram, né? Ambos voltaram, eu senti que foi muito mais pelos amigos terem dado uma empurrada, né? Que o Jim e a Mika, a Ali, deu essa empurrada pra eles. Então eu senti muito que foi isso, deles terem dado essa empurrada, porque acho que se não desse, será que ia voltar? Então essa é a minha dúvida, né? Foi muito essa empurrada, não sei. Se eles amavam tanto assim, por que eles não sentaram e conversaram? Porque eles já fizeram isso que eu entendi na série. Então por que eles não fizeram isso dessa vez? Enfim, talvez eu possa estar enxergando de uma forma mais minha do que dos personagens e afins. Ok, chegar de pipipi, foi isso que eu peguei da série. Tem algumas opiniões polêmicas, sim, que eu irei falando de alguns twitters e tudo mais. Então deixa eu abrir aqui. Deixa eu mandar pra vocês. Teve uns twitters que eu caí parecendo um patinho, tipo, não entendi o esquema ali. Teve um twitter falando que o Bial, acho que é assim que fala o nome dele, ele ia falecer, só que antes disso ele ia ter tido um namoro com uma menina e ambos engravidaram. A menina engravidou. E daí o Bial morreu, o Jim foi lá e assumiu o menino, a menina, né, no caso, assumiu o filho. E a Mika ali, né, no caso, ela ficou meio que de madrasta. Gente, eu caí parecendo um patinho nesses twitters falsos. Minha irmã, eu mostrei pra minha irmã que ela já leu os livros. Eu fiquei, olha, isso aqui vai acontecer. Peguei spoiler. E ela cascou o bico da minha cara e falou, nossa, realmente, Paula, vai acontecer. Eu fiquei assim. Gente, eu caio parecendo um patinho nessas coisas, ai. Eu vejo que tem muita curtida. Às vezes eu esqueço de ver se é falso ou real as coisas. E era falso, acontece. Só que qualquer coisa que tá vendo o Bel, eu não vou ver. Eu não vou ver mais. Mas teve esse seguinte Twitter. Assim, eu lembro daquela parte de Off Campus quando Garrett trai Hannah para ficar com a melhor amiga dela. Esse Twitter eu quase caí. Ele tá embaixo, a temporada deles vai literalmente dominar a internet. Gente, eu quase caí. Eu caí nesse negócio muito falso, mas eu quase caí. Eu fiquei assim. Eu mostrei pra minha irmã, ela riu da minha cara, eu fiquei assim. Acontece. E daí tem um outro que eu achei bem polêmico, mas eu tenho coisas pra falar sobre isso, que quando tava rolando a série, minha irmã pausou e falou assim, é isso. Eu fiquei assim, tá, não tenho opinião formada ainda, mas eu vi esse Twitter que é assim. Desculpa, mas eu não sei como vocês conseguem assistir Off Campus confortavelmente, sabendo que a protagonista feminina tinha 18 ou 19 anos durante as filmagens e o protagonista masculino tá beirando os 30. Eu sei que é só atuação, mas vocês não podem me convencer que eles não poderiam ter escalado alguém mais próximo da idade dela ou a idade dele. Quando tava rolando a série, a minha irmã pausou e me contou sobre isso, da idade dos dois, e eu fiquei bem chocada em relação a isso, mas eu senti os dois bem profissionais nesse assunto. E eu lembrei, falei, nossa, mas 18 e 19 ela não é de maior? Tudo bem, ainda assim um pouquinho polêmico, né? Só que eu lembrei que essa série tá nos Estados Unidos, se eu não me engano, e nos Estados Unidos só é considerado maior de idade quando você tem 21. Enfim, não tem muito o que falar sobre isso. Acho que os dois agiram de forma profissional, pelo que deu pra entender nas entrevistas.
Ambos estão confortáveis, que deu pra entender. E eles falaram um pouco sobre essas questões de cenas quentes. Depois eu falo um pouquinho, que eu vou... Mas vai ser um pouquinho pro final do vídeo, que eu vou falar em relação a essas entrevistas. Mas, não tenho opinião formada sobre isso ainda. Não é que eu tenho na real, mas eu não quero falar. Vamos ler esse Twitter que é imenso, mas ele foi no momento que o Ali e o Jim estavam lançando. Eu achei super relevante esse Twitter, porque me fez pegar na consciência e falar, nossa, você não deveria ter ficado feliz com isso. Vamos falar sobre o duplo pradão Vamos falar sobre o duplo pradão vamos falar sobre o duplo pradão mais gritante de todos, a infidelidade. Se o personagem masculino trai em um filme ou uma série moderna, a narrativa o esmaga imediatamente. Ele é o vilão definido, um narcisista manipulador, e toda a sua vida é justamente desmantelada no final do roteiro. Mas quando a protagonista feminina trai, o tom muda completamente. Entra a música pop. De repente, a infidelidade dela é enquadrada como uma fase bagunçada, um erro fofo ou uma jornada corajosa de autodescoberta. Pior ainda, os roteiristas ativamente manipulam o público para culpar o homem com quem ela traiu. Verdade. O roteiro se esforça ao máximo para justificar a deslealdade dela, retratando o namorado como emocionalmente indisponível, muito focado no trabalho ou simplesmente muito chato. Eles literalmente... Mas realmente, tipo, pra mim, o namorado dela foi tratado como bobão. Não sei. Quando ele apareceu, eu fiquei, que cara bobão. Tipo, ela é tão confiante. Eu senti ele bobão. Eu já não fiquei muito assim com ele. Sei lá, eles estavam falando que voltava e ia toda hora. Eu já fiquei assim, ai. O que eu entendi, a temporada deles era pra ser, tipo, a terceira temporada do Jim da Ali. Só que foi agora. Só que meu irmão ficou super chocado e falou, como que eles vão arrumar isso? Não sei. Botei o pezinho na consciência e falei, nossa, acho que eu realmente errei em ficar um pouco feliz com isso. Né, acontece. Realmente, botaram ela como que ela tava emocionalmente instável em questão do relacionamento. E meio que deu brecha pra isso acontecer. E um erro é realmente um errinho bobo. Tipo, não deu em nada. Mas também depende muito de relacionamento para relacionamento. Tem relacionamentos que isso é ok, tem relacionamentos que isso não é ok. Mas vai de cada um, né? Vai de cada um. Então a mesma coisa, acho que se eu visse um homem fazendo isso, eu ia ficar super irritada. Se eu visse uma mulher fazendo isso, eu também tenho que ficar extremamente irritada. Ai, gente, fazer o quê? Tem que ficar. Pra mim tá ok esse Twitter. Eu realmente concordo com o ponto que ela falou. E realmente o namorado da Ali foi tratado como um bobão e um cara que só queria saber do trabalho. O que não é errado, ambos queriam saber do trabalho, ok? Ambos já não estavam num momento que a vida dos dois queriam equilibrar juntos. Ambos queriam fazer coisas diferentes e nenhum queria abrir mão pra viver a vida do outro. O que não tá errado também. Aconteceu, já era pra terminar, mas não deu justificativa pra ela ter feito aquilo na hora de ter dançado junto com o cara, ok? Mas também, como eu falei, depende de relacionamento pra relacionamento. Ah, gente, eu tô querendo agradar todo mundo, eu falo uma coisa pra agradar todo mundo. Mas no final, meio que eu... Na hora eu gostei que ela fez isso. Ah, tá. Agora vamos lá. Essa minha irmã também ficou bem irritada com esse Twitter. Não, com esse Twitter não. Ela entendeu, né? O que ela tava querendo dizer todo o momento era que a Ali nunca faria isso. Ah, então o que eu tô falando, ele? A Ali nunca faria isso, assim, de dançar, né, grudado, quando estivesse namorando, porque que eu entendi. No livro, ela respeita muito o namorado. Esse Twitter fala um pouquinho sobre isso. O ponto que mais me entristece é que no livro, depois de os dois ficarem juntos, eles não ficam com mais ninguém. E estão sempre pensando um no outro. O ponto que mais detesto na série é que mudaram essa parte, porque a Ali... Por que eu tô falando Ellie? A Ali nunca faria algo assim. Assim como o Diam. Concordo. Nunca li o livro, mas concordo. Minha irmã falou a mesma coisa, então tô concordando. Acho que nunca fariam isso mesmo. Também, como eu falei, sou bem controversa. Eu mudo de opinião a cada 5 minutos. Fazer o quê? Às vezes eu falo, nossa, eu realmente tô errada. Às vezes eu falo, nossa, mas eu gostei de estar errada. Às vezes acontece, né? A gente não... Acontece. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado de assistir junto comigo, grudadinho comigo, essa fofoquinha, né? Fofoquinha não, porque eu contei muito da minha vida. Mas, né? Fazer o quê? Conte também um pouquinho da vida de vocês aqui nos comentários, falando qual que foi a reação de vocês assistindo Off Campus, se vocês leram, como que vocês acompanharam, se vocês assistiram com amigas, porque eu já assisti 2 vezes. Agora eu vou assistir minha 3ª vez. Minha irmã já assistiu 3 vezes e agora vai pra 4ª vez. Sim, isso tudo por conta de amigas. Sabe aquele papo, tipo, a amiga vem aqui em casa e eu boto a série na TV e a gente vai assistindo? É bem isso que acontece. Então coloque aqui nos comentários, conte sua historinha aí.
como é que você conheceu a série. Aproveita e deixa um like, aproveita e já se inscreve pra não perder nada, porque provavelmente eu vou comentar de outras séries, de alguns outros assuntos, qualquer assunto relevante que vocês também gostarem que eu trago aqui, porque eu sou bem dessas que não sei dar minha opinião direito, então eu falo a opinião de todo mundo pra nunca falar a minha. E quando eu solto a minha é uma coisa bem, né? Enfim, gente, um beijo, não quero ficar mais enrolando vocês.